até o 10. Aleluia. Amém? Amém. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para ver-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Hoje então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou e se disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmão, Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E ele cobrava errado, ele roubava as pessoas para cobrar. E uma pessoa da cidade dele, de Jericó, falou para ele que Jesus ia passar naquele lugar. Ele era muito baixinho, ele não conseguia ver. Ele subiu numa figueira para tentar ver Jesus. Quando Jesus passou lá, falou para ele descer da figueira que ele ia pousar lá na casa de Zaqueu. Daí chegou a noite e Jesus conversou com Zaqueu. E Zaqueu, ninguém sabe como que os dois conversaram. Ninguém sabe. Deve ter de Jesus. Aleluia. Daí, Zaqueu falou assim para ele: os que ele era pobre, ele ia dar metade da riqueza deles para os pobres. E o que ele roubou das pessoas, ele ia dar 4 vezes mais do dobro disso. Aleluia! Irmãos, então não importa uma pessoa reclamar de você por causa de você tentar pro mundo. Não importa, porque Deus, não é só por causa de Deus pegar um homem que está no caminho do Senhor. Deus pega qualquer um que está no mundo, que está nessas baladas assim. Não importa que Jesus é que nós amamos. Meu doido. Agradecemos a organização do Senhor. Glória a Deus, fala assim para nós ensinar nosso filho o caminho do Senhor, para que quando ele crescer não venha sair dele, né? Louvado seja Deus. Ele estava com medo do tempo. Ele, filho, fala aquilo que você sabe, aquilo que você lembrar. Deus vai fazer o resto. Mas é uma passagem muito linda, né, irmãos? Porque nós vemos que às vezes o crente ele tem na sua mente, né, louvado seja Deus, um jeito de pensar que as pessoas que estão na casa de Deus são bonitas, elas são boas. Mas a palavra
de sorvete para os doentes, para aqueles que tinham problemas. Zaqueu estava passando ali por um momento muito difícil da vida dele. Ele era uma pessoa que roubava os pobres, roubava as pessoas da fora. Ele era um cobrador de imposto, mas ele não agia conforme a função dele. A palavra de Deus relata, como foi dito nessa noite, que ele roubava. Mas ele ouviu falar que Jesus ia passando ali, louvado seja Deus. Ele sentiu curiosidade, porque nós sabemos que aonde Deus está, irmãos, há um encontro por parte do adversário, onde o Senhor Deus coloca a planta dos pés, onde ele passa, onde ele tem um ungido de Deus, a tendência é ter mudança, encontro. Muitas vezes as pessoas, louvado seja Deus, têm incomodado com você no seu trabalho, têm incomodado com você na sua igreja, mas eu digo para você nesta noite, que é um encontro que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus quer operar, porque você tem sido um vaso de honra. Ontem nós estudamos aqui na igreja a respeito da árvore e de seus frutos. Quando uma árvore começa a dar fruto, ela recebe muitas pedradas. Então não se preocupe, irmãos. Muitas vezes as pessoas têm tacado pedras em você, mas tem a plena convicção. Se tem tacado pedra é porque tem gerado fruto. E assim nós vemos que Zaqueu, mesmo naquele ouro, mesmo naquela vida errante, ele ouviu falar que ali estava passando o certo Jesus. Porém, Zaqueu não tinha como se aproximar daquele homem, Jesus, porque o povo não gostava de Zaqueu, porque era um homem que roubava coisas, e era a palavra de Deus relata, um homem de pequena estatura. Ele pensou, se eu então entrar no meio dessa multidão para chegar até Jesus, esse povo vai de certo aproveitar a situação e vai me socar, porque ninguém gostava dele, ele fazia tudo que era errado perante aquela sociedade. Ele pensou, então eu vou subir então numa figueira e vou ficar olhando no alto, né? Louvado seja Deus. E assim ele fez, porque ele sabia que ali não ia ser bem recebido. Então ali falava do Senhor, para que Jesus passou e viu. Zaqueu desce, porque hoje convém que eu vou morar na sua casa. Porque hoje eu quero conversar, eu quero me alegrar contigo. Olha, Deus fala que o povo que estava ali, aquela sociedade, ficou muito triste. Ficou muito abatido, porque onde se viu Jesus, o Mestre, na casa de um pecador. Mas é assim que o Senhor faz, irmão. Não se escandalize não, porque Deus, Ele quer aquelas pessoas que estão lá fora necessitando, porque nós que estamos aqui, Ele quer nos usar simplesmente para nos levar a palavra dEle. Ele entrou na casa de Zaqueu, como foi dito, conversaram lá, e foi o mistério de Deus mesmo, porque Deus ali trabalhou, e foi Deus quem convenceu o homem. Muitas vezes, meu querido, você tem falado, a semente você tem lançada. Ontem a palavra falou, nós lançamos a semente. Deus, Ele é o agricultor, é quem cuida. Louvado seja Deus. Então nós não devemos preocupar. A palavra você lançou. Não se preocupe, no tempo certo, na hora certa, Deus opera. Assim Deus operou naquela casa. Houve ali um arrependimento, houve ali uma mudança na vida de Zaqueu. Ele falou, aquelas pessoas que eu roubei, eu vou restituí-las. Se por acaso roubar bem 4 vezes mais, e metade dos meus bens vou entregar aos pobres. Então o Senhor olhou para ele, releu muito alegre, muito contente, dizendo, hoje há salvação nesta casa. Louvado seja Deus. Talvez você chegou aqui nesta noite, angustiado, abatido, mas o Senhor pode dizer a mesma coisa que ele disse para Zaqueu. Hoje há salvação na sua casa também. Você talvez pode ter andado com a sua vida errada até aqui. Não importa o que você fez lá atrás, mas a partir de agora, louvado seja Deus, Deus pode mudar o seu cativeiro, pode mudar a circunstância da sua vida, pode mudar a situação que você se encontra e pode dizer para você, hoje, a partir de agora, entra também a salvação na sua casa, no seu lar e na sua família. Amém? Louvado seja